Estamos recebendo a vereadora de Cruzeiro do Sul, Daiane Maria, ela que é do MDB de Cruzeiro do Sul, que se tornou a primeira mulher a assumir a presidência da Associação de Vereadores do Vale do Taquari, a AVAT. Ela sucede o taquariense Leandro da Rosa. São 35 anos já de atividade e somente agora, em 2023, a AVAT vai ter uma mulher à frente. A AVAT que reúne vereadores de 26 municípios da região. Ela foi eleita em votação online na noite da última quinta-feira, era chapa única. Vamos falar um pouco mais sobre isso, como é que foi essa montagem de chapa, como é que foi essa proposta e também o fato de se tornar a primeira mulher a presidir uma associação que representa os vereadores de todo o nosso Vale do Taquari. Parabéns, bem-vinda aqui à nossa programação, Daiane. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Independente. Bom, como foi essa situação? Para mim é um orgulho estar sendo a primeira mulher a presidir a nossa instituição, uma instituição que tem 35 anos de existência. O que aconteceu? Ano passado, quando eu me elegi em 2021, eu fui convidada a participar de um braço que a AVAT estaria criando, que era o AVAT Mulher. E acabei aceitando o desafio, juntamente com as colegas de Vespasiano Correia, a Luciana, e a colega de Relvado, a Fran. Nós assumimos o AVAT Mulher, que era algo voltado mais para o protagonismo da mulher na política, para as vereadoras. E a partir daí o vereador Leandro, então, um dia me chamou e disse: precisamos pensar na presidência, né, na próxima diretoria, vou indicar teu nome. Eu disse: Leandro, será que é? Vou pensar, deixa eu pensar. Pensei, refleti, num primeiro momento fiquei com um pouco de receio, mas resolvi aceitar o convite. E a partir daí nós construímos uma chapa. O nome da chapa é Unidos Somos um Só Vale, conta com a participação do maior número de vereadores e é uma chapa pluripartidária, né? Porque como a AVAT representa, são 24 municípios, né, do Vale que são associadas à nossa instituição. Então, nós precisamos pensar que a nossa composição ela precisa ser de todos os partidos com o maior número de municípios possível. Então, aí acabamos convidando vereadores o Cris Costa é o vice-presidente, vereador de Encantado, a gente tem o Alvimar Tremeia de Antagorda, nós temos o Márcio Dalcin de Lajeado, temos vereadores de Mussum, temos vereadores de Nova Brécia, Roca Salles. Então, a gente fez uma composição com o maior número de municípios, porque o nosso vale, mesmo que a AVAT represente todo o vale, nós precisamos pensar de que o vale é constituído de municípios com características diferentes e a gente precisa da representação de cada município para que a gente entenda as demandas e consiga, a partir daí, focar no trabalho que vai ser feito em 2023. Essa eleição foi de forma online. Como é que foi a votação e tinha outras chapas concorrendo também? Na verdade, não. A única chapa que se inscreveu foi a nossa, né? Fizemos uma construção e que num primeiro momento teve o entendimento de que não tivemos nenhuma oposição, digamos assim, né? Foi uma construção coletiva. Ela ocorreu de forma online, através de um grupo criado no WhatsApp, que teve uma comissão eleitoral que ficou responsável, né, por fazer todo o escrutínio dos votos. Então, o vereador ele tinha que ou gravar um vídeo ou gravar um áudio dizendo o seu nome, a Câmara que representava, e se era a favor ou contra a chapa. E ali a gente teve 110 votos. Foi uma votação que ocorreu das 6 da tarde até as 9 horas da noite. 20 municípios acabaram participando e a gente obteve êxito, né? E fico feliz por isso. A gente já falava aqui nos bastidores que não teve a posse, mas você já assumiu, já está tendo as demandas como presidente. No dia seguinte já, assim, parece que a minha vida mudou, né? E final de semana, inclusive, eu já estive participando de um evento em Porto Alegre, representando a nossa instituição, que foi a reunião geral da Rede Gaúcha Pro Autismo, que é uma pauta de inclusão extremamente necessária, que nós precisamos estar à frente e falar sobre isso, né? Saber quais são as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas nos municípios. E aí, num primeiro evento, já estive participando como presidente da instituição
E a partir daí estamos organizados para outros momentos. Vamos ter reunião com os nossos presidentes na próxima semana de forma online, né, de todas as câmaras que são associadas à nossa instituição, e traçar as metas para 2023 de forma coletiva. Esse é o nosso intuito, de forma coletiva trabalhar no ano de 2023. Talvez a população de Cruzeiro já conheça melhor a Daiane Maria, mas fale um pouco para a gente quem é a Daiane Maria. Foi a sua primeira candidatura ali em 2020, acabou já se elegendo, tem um pai também que tem bastante influência, né, na questão do município de Cruzeiro do Sul, ex-vice-prefeito, o José Irã Maria. Fale um pouco dessa sua trajetória, também o gosto pela política até chegar à presidência da VAT. Então, eu sempre participei da política, mas sempre nos bastidores, né? Meu pai realmente foi vice-prefeito por 8 anos na cidade de Cruzeiro do Sul e nunca passou pela minha cabeça me candidatar. E fui convidada a me candidatar a vereadora pelo partido. Acabei aceitando o desafio e concorri em 2020. Fui a vereadora mais votada da cidade, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Daiane Maria, eu sou filha do José Irã e da Beatriz, sou mãe da Rafaela e do Antônio, tenho 39 anos, sou formada em Direito pela Univates, vereadora de primeiro mandato, e estamos aí trabalhando, né, em prol, antes era em prol da cidade, agora então estamos em prol do Vale. Você disse que aceitou o convite do partido. Antes disso, não tinha nenhum outro cargo político, ou não tinha almejado nada. Foi só depois desse convite mesmo. Exatamente. Antes disso, eu sempre fiz campanha para os outros. Eu sempre participei da política. Mesmo antes do meu pai ser vice-prefeito, tinha um grupo muito unido lá em Cruzeiro do Sul, que é o MDB Mulher, onde todo o período eleitoral a mulherada ia para a rua, ia pedir voto, bater de porta em porta, falar com as pessoas. Então, desde criança, eu estive participando deste cenário. Na época em que os comícios ainda eram permitidos, né? Eu lembro muito que a gente ia e participava que nem os adultos. Era a nossa alegria estar ali, o gosto pela política. Eu sempre digo, a política ou tu ama ou tu odeia, né? E eu tenho um amor muito grande pela área da política. É uma área que me fascina, porque eu entendo que é um transformador de municípios, de estado, de cidade, de Brasil. A política é um meio da gente transformar a vida da sociedade, se bem feita for, né? Então, nunca tinha tido este convite. E aí a Adriana Schossler um dia disse para mim, quem sabe tu concorre a vereadora? Eu disse, mas será? Sempre fiz campanha para alguém. Daí eu até disse, se a pessoa que eu sempre apoiei não se candidatar, de repente eu me candidato. E aí, realmente, o tio Foguinho, para quem eu sempre fiz campanha, né, o pai de uma amiga minha, resolveu que não ia mais concorrer e eu acabei concorrendo. Né? Então, acho que também chegou o momento, né, uma maturidade, já estava aí com meus 30 e alguns, né? Então, assim, importante a gente também ter essa maturidade para estar ciente de que o cargo de vereador, ele é um cargo de extrema importância e a gente precisa saber dar essa importância para o cargo, né? Não é só ir lá, votar projeto e dizer aprovo e reprovo, não, tem muita coisa além disso que o vereador faz e que ele realmente precisa ter esse entendimento para ser transformador da vida da nossa sociedade. Daiane, para ser presidente da VAT, precisa ser presidente da Câmara de Vereadores do seu município? Não, não precisa. Então foi uma coincidência, porque você está também presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro. Isso. Presidente da Câmara de Cruzeiro, presidente da VAT. 2023 tende a ser um dos anos mais desafiadores da sua vida, da sua carreira? Acredito que sim, né? São 2 presidências e são trabalhos que se conectam, mas ao mesmo tempo eles, cada um tem a sua particularidade, né? Então, assim, ser presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul implica em projetos voltados para a comunidade de Cruzeiro do Sul. E estando à frente da AVAT, é preciso ter a visão de que precisamos representar todos os municípios, né, que são associados à nossa instituição e, nesse sentido, também agregar alguns municípios que ainda não estão conosco, né? Essa é uma das nossas metas, buscar municípios que não estão conosco na AVAT. Você falou em 24 municípios, Isso. né? Nós até tínhamos recebido a informação que eram 26. Então, são 24. Tem 36 municípios na ANVAT. Então, nessa linha aí, estão faltando 12 municípios. Exato. Como é que vai ser esse trabalho? Mas você citou, por exemplo, no Sul, Encantado, municípios da parte alta, porque na ANVAT, a Associação dos Municípios do Vale do Itacoaí, aí estamos falando de prefeitos e prefeitas,
teve um racha, né? Inclusive foi agora dado um novo nome para a Associação da Parte Alta, a AMAT. Como é que está isso em relação à vereança? Também tem essa divisão, o trabalho que você vai ter que fazer para buscar novos associados? Então, a AMVAT e a AMAT são do executivo e a gente precisa também saber separar isso, né? Eles se separaram porque tiveram um problema dentro da associação deles, né? E que ocorreu que os municípios da parte alta entenderam que deveriam criar uma associação. A AVAT, enquanto associação dos vereadores, sempre teve a união do legislativo, né? Recentemente até foi enviado um ofício às associações que fazem parte do G18, no intuito de se pensar em talvez criar foi enviado pelo presidente da Câmara de Antagorda, né? Que fique bem claro. E quem me comunicou isso foi inclusive ele, o Alvimar Tremeia. Ele disse, acabei enviando um ofício para ver se o pessoal tem interesse em montar uma associação. E aí nós conversamos muito sobre isso e conversamos com os presidentes das câmaras também, porque entendemos que quando nós dividimos a região, nós perdemos força. O Legislativo Municipal ele já teve uma caminhada longa para conseguir estar sentado nas mesas de discussões, né? A gente sabe da nossa importância, mas muitas vezes nós não somos colocados nas mesas para discutir assuntos que são importantes e que são relevantes. Então, nós conseguimos atingir esse protagonismo, em especial nesses 2 últimos anos, através da presidência do vereador Leandro Mariante, do Diego Preto de Encantado. Então, eu vejo que nós, enquanto instituição, precisamos permanecer unidos, porque senão nós vamos perder força e nós não vamos mais conseguir nos sentar com associações pequenas em mesas de debates, que muito embora nós, enquanto Vale, tenhamos realidades diferentes, mas se nós, por exemplo, 24 municípios defendendo um determinado assunto, são 240 vereadores hoje. Se você divide isso e você pega 20, 30 ou 40 vereadores defendendo o mesmo assunto, a nossa força diminui, no meu entendimento. E esse também foi o entendimento de muitos presidentes que acabaram, num primeiro momento, descartando essa alternativa de separar, porque nós, enquanto instituição, sempre estivemos muito unidos em todas as pautas que defendemos. E é assim nós queremos permanecer. E tentar agregar aquelas câmaras que ainda não estão conosco. Sinceramente, hoje eu não saberia te dizer o porquê Estrela não faz parte da AVAT, nem porquê Arroio do Meio não faz parte da AVAT, né? Municípios grandes e centrais, né? Então, a nossa ideia já temos uma pré-agenda com o presidente de Estrela, a gente vai esperar ele ser empossado, né? Que agora acho que é final do mês ou começo do mês que vem. E aí nós vamos nos reunir com ele para entender o porquê de Estrela ainda não estar conosco. Tem alguma coisa que talvez a instituição não esteja fazendo ou que eles estejam esperando. Então, assim, estaremos conversando e buscando outros lugares. Já tivemos Travesseiro, que sinalizou que quer estar junto à AVAT. Temos Colinas, que ainda não está conosco. Temos alguns municípios para buscar e nós estaremos fazendo isso aqui nos próximos meses já para tentar juntar o pessoal, porque penso que o Vale precisa de todos, né? Daiane, você cita Travesseiro e até me veio agora que agora a presidente da Câmara lá também é uma mulher, a Vanessa Anne. A gente tem lajeado a Paula Thomas. Você tem conhecimento de outras mulheres também assumindo presidências esse ano das câmaras? São 11 presidentes de Câmara de Vereadores. É a maior representatividade? Exato. Nós tínhamos 6 ano passado e esse ano passamos para 11 presidentes. Nós temos... Estamos falando do Vale todo ou da VAT? Do Vale todo. Do Vale todo. Aí a gente... Porque assim, a gente também tem, por exemplo, quando nós temos cursos de capacitação, os nossos cursos não pegam só os vereadores da instituição. A gente abre para quem? Porque daqui a pouco esse Arroio do Meio não está conosco, mas nós temos uma vereadora lá que participa de muitas capacitações nossas. Nós não vamos impedir as pessoas de estarem conosco nos nossos cursos de capacitação. A ideia é sempre somar, né? Mas também queremos entender
o porquê de não estar com a nossa instituição, né? Sempre digo, a gente precisa fazer a nossa meia-culpa para entender o porquê o outro não está conosco, né? Daqui a pouco tem alguma coisa que a gente não fez ou deixou de fazer, né? Então, assim, vamos tentar agregar a todos. E a Vanessa, sim, tem a Paula, tem a Ana de Vespasiano, tem Paverama, se eu não me engano, também uma mulher, aí tem eu de Cruzeiro, e de cabeça eu não vou saber te dizer as outras. Mas temos 11 presidentes no Vale todo. Dá praticamente um terço, então. Exato. Uma a cada 3 câmaras de vereadores sendo comandada por uma mulher aqui na região. E você é presidente da Câmara de Cruzeiro. Na quarta-feira, depois de amanhã, pela manhã, foi convocada ali uma reunião, uma assembleia com a comunidade para discutir a questão da hidrelétrica, né? Isso. Que vai ser construída ali na barragem Eclusa de Bom Retiro do Sul, mas a Casa de Máquinas vai ficar do lado de Cruzeiro e vai ter impacto na comunidade local. O que dá para falar? Qual é a preocupação da Câmara? Qual é a preocupação da população e os efeitos que vai ter essa novidade aí no município? Então, é justamente por isso que a reunião está ocorrendo, né? Ano passado, então, tivemos a notícia de que a hidrelétrica aconteceria, né? As obras iriam iniciar e que a Casa de Máquina ficaria no lado de Cruzeiro do Sul. Enquanto Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, ano passado, nós debatemos um pouco esse assunto. E aí, esse ano, então, como eu estou à frente da Câmara de Cruzeiro, acabei que entrei em contato com o superintendente da Sertel, seu Ilvo Puerch, que é pai de uma grande amiga minha. E aí, conversando pelo WhatsApp, eu disse... Eu carinhosamente chamo ele de tio Ilvo, porque frequentei muito a casa, né? Eu disse, tio Ilvo, nós precisamos fazer uma reunião, porque a obra vai iniciar, mas a gente não sabe quando, nem como vai ser, nem quantas famílias vão vir, porque se estima em 500 empregos direto, mas são 500 empregos de Cruzeiro, vêm pessoas de fora, essas pessoas vêm para morar, porque é uma obra que tem uma previsão de 3 anos. Se essas pessoas vêm para morar, se são 500 pessoas que vêm de fora, o nosso município precisa estar preparado na educação, na saúde, na infraestrutura. E assim, se nós não sabemos o que vai acontecer, como nós iremos nos preparar? A exemplo disso, a gente tem Marques de Souza, aquela duplicação que teve, né? As obras de duplicação, eles tinham, acho que umas 800 pessoas que estavam na cidade naquele período de vacinação. Né? Essa informação quem me passou, inclusive, foi um outro moço com quem eu estava conversando. Ele disse, chegou a época de vacinação e o município não tinha vacina, porque a orientação era vacine-se no posto mais próximo. Essas pessoas não eram da cidade. A vacina era enviada de acordo com o número de habitantes, então ali teve uma falha. Então é para isso que a gente precisa estar preparado. E a nossa reunião com a Sertel é nesse intuito de entender como vai ser, quando vai começar, de onde vêm as pessoas. O serviço precisa estar do jeito que está o nosso serviço de saúde, educação, é suficiente? Precisamos ampliar questões de moradia. A linha São Miguel, que, né, querendo ou não, é uma parte que ainda é estrada de chão, o fluxo vai ser muito maior, os moradores precisam estar preparados. Para aquele lado de lá, não tem muita estrutura. A gente tem sérios problemas de abastecimento de água, com mais 500 pessoas. Esse problema certamente só vai aumentar, né? Então, assim, nós, enquanto município, qual é a nossa parte, qual é o nosso papel? E como o vereador é sempre a linha de frente, é o primeiro a saber do problema, porque quando o munícipe tem um problema, ele chama o vereador. E aí, a gente, se não sabe do assunto, precisa saber responder. Então, nesse intuito, a Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul vai estar propondo um encontro com a Sertel. O encontro é para quem? Ele é para os vereadores, nós convidamos o prefeito, o vice, todos os secretários, alguns integrantes da equipe técnica do município, que é a parte jurídica, parte de engenharia, responsável pelo meio ambiente, agricultura, e convidamos 2 representantes de cada comunidade atingida diretamente com a obra. Por que só 2 representantes? Porque se a gente chamar a comunidade inteira, o pessoal vai vir. E a nossa reunião vai acabar nesse primeiro momento, talvez não tendo
o resultado de que a gente deseja. Então, nesse primeiro momento, a gente quer entender o processo, entender como vai acontecer, para futuramente a gente poder se reunir com as comunidades e repassar isso para elas em encontros menores, para que a gente tenha mais fluidez, né, digamos assim, na conversa e consiga sanar a dúvida de todos. Essa é a ideia do encontro na quarta-feira de manhã, às 9 horas, na Casa do Morro, com a Sertel. Essas dúvidas que você cita, a princípio, a reunião vai sanar. É isso que está, pelo menos, pré-estabelecido com a Sertel. A gente espera que sim, né? O que eles nos pediram? Uma pauta, né? Eles nos pediram a pauta, e essa pauta foi construída em conjunto com todos os vereadores da Câmara. Nós abrimos um espaço para quem quisesse fazer colocações, e essas demandas foram encaminhadas. Então, a Sertel vem para apresentar o projeto, mas também já com dúvidas pré-estabelecidas, né? Para que eles estejam realmente preparados para responder aquilo que os vereadores tem dúvida, que a gente possa disseminar a informação para a comunidade, né? É importante, porque é um empreendimento legal que vai, com certeza, trazer benefícios para o município, mas, como você disse, o município tem que estar preparado para isso. Exato, eu sempre digo, uma obra, né, desse porte, ela vai trazer benefícios, mas também tem situações que não são agradáveis. Precisamos estar preparados para absorver todos os benefícios e para a gente conseguir diminuir o impacto negativo, que sempre tem, né? Porque a gente não consegue agradar todo mundo. Alguém vai ser, de certa forma, incomodado por um determinado período com aquela obra, mas a gente sabe que vem para o bem da nossa comunidade, né? E do nosso município. Daiane Maria, presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro e presidente da Associação dos Vereadores do Vale do Taquari, a AVAT. E o seu pai largou a política, ele está no litoral ainda, porque toda a eleição que chega vem rumores de que Zé Irã Maria pode ser candidato. Tem essa chance agora, se tiver essa possibilidade, vai ser com a filha, esse futuro político aí, pensando também no executivo, ou vai ficar mais no legislativo? Então, essa é uma pergunta que a gente tinha que fazer para ele, né? Mas ele sempre me diz que não quer mais. Né? Ele tá onde Meu mesmo, pai já está com 70 anos, né? A gente tem sorveteria. Do mesmo tempo que a AVAT existe, a gente tem comércio no litoral. 35 anos. Então, assim, eu me criei dentro de uma sorveteria. Né? E com muito orgulho, eu sou filha de sorveteiro. E o meu pai, por um período aí, esteve envolvido, né, com a administração pública. E sempre digo que ele foi o meu professor. Ele é a minha inspiração política, porque o grande problema da política que eu vejo hoje em dia e que acaba refletindo de forma negativa é que as pessoas não se envolvem mais na política para se comprometer com a comunidade. É sempre olhando de que forma elas vão estar se beneficiando daquilo. Nós temos, claro, muitas pessoas boas na política. E o meu pai é uma dessas pessoas que, quando a gente saiu para fazer a minha campanha, eu disse para ele, olha, cara, eu preciso de ti, né? Porque tu conhece muita gente e as pessoas gostam muito de ti na cidade. E ele saiu comigo. Muitos lugares eu não conseguia falar e nem pedir voto, porque as pessoas tinham sempre para contar uma coisa boa que ele tinha feito, né? E isso para mim é muito gratificante. Então, ele não tem o intuito mais de concorrer, né? O que ele sempre diz, que ele largou da política. E a gente toca o barco para ver o que acontece, né? Eu sempre digo 1 ano de cada vez. Esse ano eu estou presidente da Câmara de Cruzeiro, presidente da AVAT. Ano que vem a gente vê como a coisa vai acontecer. Eu não gosto de fazer previsões futuras, mas dizer que, enquanto vereadora, pretendo fazer um bom trabalho para que eu consiga chegar nas casas da mesma forma que o meu pai chega, né? E ter esse reconhecimento por coisas boas que foram feitas na cidade. E eu acho que eu estou caminhando pelo trilho certo e dando a minha contribuição. Eu sempre digo, a gente tem que passar no mundo, mas deixar a sua contribuição, né? Estar à frente da AVAT, eu acredito que seja uma das minhas contribuições, porque a gente não recebe nada por isso, né? É um compromisso a mais, mas como cidadã, não sei, acho que a minha passagem aí
pelo nosso plano, ele se dá dessa forma, de contribuir de alguma forma. Eu acho que estando à frente da instituição é uma das formas de contribuir para o bom andamento do Vale, para o bom andamento dos trabalhos, para o maior reconhecimento do legislativo, né? Acredito que seja isso. Qual é a cidade que ele está mesmo? Meu pai? É. Tá em Imbé. Imbé. Eu sabia que era no litoral norte, mas não sabia exatamente. Você foi criada lá? Na verdade, assim, criada, o que eu sempre digo, a minha família, a minha mãe foi professora, né, do estado, então quando chegava o período de férias a gente ia pra praia, abria a sorveteria, trabalhava lá. Era Com só nesse período. Exatamente, dezembro, janeiro e fevereiro, né, então com 5 anos de idade eu já vivia atrás de um balcão de sorveteria. E aí a gente, todos os anos, a gente faz a mesma coisa, né? Nós vamos falar, meu pai agora tá com mais tempo, então ele já vai em outubro, já fica por lá, abre a sorveteria às finais E você de semana. tava voltando de lá antes, ou era outra praia? Exatamente, Era de lá. Exatamente. Nós temos janeiro, período de recesso, então eu trabalho lá também, né? E agora de manhã estava retornando, acabei já vindo direto para nossa conversa. Legal, olha aqui, ó, a galera que está acompanhando aqui, Franciele Marchetti, boa tarde, presidente, coloca palminhas aqui, Marne Trentini Ledur, parabéns, Dai, por mais políticos preocupados com a nossa comunidade, assim como tu és, muito orgulho da tua trajetória. Débora Junqueira Miller, tio Zé sempre no costado, ela escreve aqui, Alvimar Paulo Tremeia, parabéns, presidenta, sucesso, embora apenas... Como secretário da VAT, pode contar comigo sempre. Fraterno abraço. Demétrios Lorenzini, parabéns, colega Daiane. Abraço do colega Demétrios. As pessoas aí que estão interagindo, mandando as mensagens aí para a Daiane Maria, presidente da VAT, presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul. Meus colegas vereadores, muito obrigada. E a Débora, minha amiga de anos, né? Nos criamos juntas. O Alvimar Tremeia, nosso secretário, né? Da VAT, a Fran, que é representante do Avat Mulher, a Marne, que é a Marne e o Demet são meus colegas lá em Cruzeiro. Muito obrigada pelo carinho de todos. Daiane, então a gente agradece também a tua vinda aqui, né, e deseja sucesso aí à frente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro e à frente também da VAT, representando 24 câmaras de vereadores aí do nosso Vale do Taquari. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite, fico à disposição, espero voltar aqui com notícias de que todos os municípios do Vale do Taquari estão juntos na VAT para que a gente tenha aí um crescimento e uma luta constante pelas pautas do nosso Vale. Estamos Muito com obrigada. as portas abertas. Sucesso! Presidente da VAT, presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, Daiane Maria, a Greta Venn também diz parabéns, Dai, a Paula Teixeira, boa tarde, presidente, sucesso à frente da VAT, a entidade que vem em uma crescente, com certeza você e toda a diretoria darão continuidade e avançarão ainda mais nos trabalhos. Laura Dil, parabéns, Daia, muito orgulho de você, abração, querida Daia, parabéns a Trude Hinning, enfim, muita gente aqui comentando a participação da Daiane Maria.